Capítulo 338 de Black Clover no ar, dando continuidade às informações em relação à Terra do Sol, onde o Asta foi parar, e nele basicamente foi apresentado pra gente, bem brevemente, algumas informações a mais sobre o tipo de poder utilizado nesse país. A gente teve também a revelação de que aquela guria enfesada, com cara de ódio, que quer matar uma multidão, não era uma garota apaixonada pelo Yami, mas sim a própria irmã dele. Eu acho que poderia ter ficado mais nítido pra mim, eu não percebi, mas ela tem a personalidade bem parecida, né? Além de mostrar pra gente também um pouco do que a gente pode esperar em relação aos guerreiros dessa região, né? Então, apesar de ser um capítulo mais calminho, mais tranquilo, ele é de extrema importância para a construção desse novo universo dentro de Black Clover, criando ali alguns alicerces bem sólidos para que questões que estão em aberto até agora possam se encaixar. Então vamos lá falar um pouquinho sobre ele. O capítulo começa exatamente de onde terminou 337 e mostra pra gente um Asta que, apesar de estar encantado com toda essa novidade que ele tá descobrindo ali, ele não consegue desligar a cabeça dele em relação aos problemas que estão rolando lá no continente de onde ele vem. E não é pra menos, né, gente? O Lucius transformou a mulher que ele era apaixonado lá num bicho doido, né? Anunciou que em 7 dias ia acontecer o julgamento final da humanidade. Então, por mais que ele esteja empolgado, e a gente tem as cenas dos olhinhos dele brilhando, e eu amo essas cenas, a gente tem também a constante preocupação de como é que ele vai voltar para poder resolver o problema lá. E realmente é uma preocupação bem pertinente, afinal de contas, ele nem sabe como é que ele foi parar ali. E apesar de não fazer ideia de onde é que fica esse novo país, ele já percebeu que é bem longe de Clover. Então, não dá para ele simplesmente montar na espada dele e sair voando até lá. Então, o Ryuya, que já mostrou que tem uma personalidade muito tranquila e muito descontraída, né, apesar de ser firme, e a gente vê isso mais adiante quando os bandidos atacam a cidade, sabe que eles ainda têm um tempo até a merda toda acontecer. Isso é uma característica muito importante ser mostrada pra gente, porque mostra o quanto ele tem uma percepção mais avançada em relação a batalhas, né, em relação ao perigo, e quanto ele tem também de visão estratégica, que é muito aflorada, e não poderia ser diferente, afinal de contas, ele é o Shogun, e um Shogun nada mais é do que um líder militar. E geralmente as pessoas que estão no topo de um exército militar são exatamente aquelas pessoas que têm maior capacidade estratégica para poder criar planos, né, de ação que conduzam aí à vitória. É importante lembrar que não necessariamente o líder que vai para a guerra, né, para poder comandar um exército, é aquele que tem a melhor mira, maior força física e essas coisas, apesar disso também ser importante, né? Mas ele também é aquele que tem maior capacidade de criar estratégias que peguem o inimigo de surpresa. Eles também são aqueles que têm maior poder de comando, de persuasão e que inspiram maior confiança justamente pela forma inteligente de liderar. Então isso se conecta diretamente com o fato do Ryuya ter dito que ele não tinha poder, porque nem sempre poder significa força bruta, mas força emocional e inteligência, né, que também contam muito para poder liderar um grupo para essas finalidades e garantir a vitória. E aqui ele explica para o Asta o que é um Shogun, né? Que é o equivalente ao Rei Mago de Clover, como eu, na verdade, já tinha até comentado no vídeo anterior, antes mesmo dele explicar isso. E durante a construção desse diálogo, a gente vai tendo algumas informações importantes sobre o sistema de poder da Terra do Sol e também sobre a força do Ryuya. O Asta, no ápice da ingenuidade dele, tadinho, e da falta de filtro que ele tem também, né? Ele tem a coragem de olhar pra cara do cara que é o líder do país e falar que o cara parece fraco. E aí ele realmente confirma que não tem muita força mesmo, né? Pra mais na frente ele reafirmar isso, que ele não tem poder nenhum. Mas a gente já fala sobre isso porque eles saem pra dar uma volta, tal, pro Asta conhecer um pouco mais daquela região, enquanto o Ryuya vai explicando que lá eles não usam grimórios, e sim pergaminhos para poderem lutar, e o que é chamado de magia em Clover é chamado de feitiço lá na Terra do Sol. E realmente, na vida real, existem algumas diferenças entre magia e feitiço, né? Mago e feiticeiro. E apesar de ambos terem aí alguns conceitos bem parecidos entre si, é importante você saber
que, na verdade, a feitiçaria usa muito da manipulação de ingredientes, né, para poder manipular a realidade e, através dessa manipulação, alterar essa realidade. Então, isso acaba abrindo possibilidades para o Tabata inserir uso de poções, encantamentos, essas coisas assim, né? Que na magia, na vida real, né? Apesar de que a gente não pode falar que acontece de verdade, mas na magia não é utilizado tanto, tá? Uma outra coisa bem interessante que parece que o Tabata inseriu propositalmente aqui é que a feitiçaria também tá ligada a atividades de conhecimento do oculto. E os feiticeiros que são pro players aí, né? Na arte de encantamentos, das invocações espirituais e tal, tem uma capacidade impecável também na questão de profecias, além de possuírem a probabilidade de desenvolverem telepatia. Então, só com base nisso, a gente já tem um entendimento maior de como é que o poder do Ryui, ali do olho dele, funciona em relação a prever o futuro. A profecia nada mais é do que uma previsão sobre coisas que vão acontecer, e a gente vê que ele tem essa capacidade quando ele prevê que o local que eles iam estar ali ia ser atacado por bandidos e tal. E a telepatia nada mais é do que a comunicação direta entre as mentes, é a habilidade de adquirir informação sobre os pensamentos, os sentimentos e as atividades de um outro ser humano. Então, foi dessa forma que ele conseguiu saber tudo sobre o Asta. E esse poder do Ryuyu está totalmente embasado na dinâmica do que se entende por ser um feiticeiro na vida real, por mais que a gente não acredite, né, ou a maioria de nós não acreditemos que eles possam realmente fazer essas coisas. Só que ficou muito interligado. Eu achei muito foda o que o Tabata fez aqui, né, usando tudo isso de inspiração para criar o poder do Ryuya, certo? Nessa caminhada aí, o Asta encontra as famosas batatas da vila, né? Batata seca, horrível, que pelo jeito ele adora. E nesse momento ele se depara com uma mãe de mão dada ali com o seu filho, que tá pedindo para ela comprar algo. E esse painel é extremamente importante para a evolução do Asta como personagem. Por quê? Porque nesse momento ele faz uma ligação direta entre mãe e filho, e ele e a irmã Lily, com o Yuno ali do ladinho também, né? Só que, pela primeira vez na vida dele, ele percebe que a irmã Lily é mais uma figura materna para ele, uma protetora, do que uma esposa, como ele acreditava, como ele queria. E eu já comentei sobre isso em um vídeo mais pra trás aqui, né, do porquê ele confundiu as coisas entre ele e a irmã Lily a vida toda, os sentimentos dele pela irmã Lily. Mas isso vai ser fatal para que, depois que tudo passar, ele realmente mude de postura em relação a ela e venha a ter um sentimento de gratidão pelo papel materno que ela desempenhou na vida dele. E para que ele realmente se sinta livre para poder se envolver e amar a Noelle, porque isso vai acontecer, né, gente? Não me digam que não vai, porque vai. Inclusive, eu não sei se vocês já ouviram falar no complexo de Édipo, que é um conceito do Freud que diz, assim, vou falar de forma bem resumida, tá? Que a mãe, além de ser a figura materna, também é o primeiro interesse romântico do filho. E isso acontece dos 3 aos 6 anos de idade. E é uma teoria, né, do psicanalista baseada na tragédia grega de Sófocles. E como a gente sabe que o Tabata usa muito de conceitos gregos antigos e de outras regiões também, né, na construção de Black Clover, essa dinâmica de sentimentos amorosos do Asta pela figura materna que a irmã Lily representa é aí uma representação indireta da teoria do complexo de Édipo. Eu achei bem legal essa referência. Mas, continuando, apesar do Ryuya ter dito anteriormente que ele não era muito forte, uma coisa fica bem implícito aqui. Ele esconde alguma coisa muito grande em relação a poder, né? Combate ou algo do gênero, porque enquanto eles caminhavam, ele previu que os bandidos iam atacar ali onde a mãe e o filho estavam passando. E com uma velocidade absurda ele conseguiu se antecipar, retirar os dois do local onde iam ser atacados. E apesar de, mais uma vez, ele reforçar que não é forte, falando diretamente aqui que não tem nenhum poder de feitiçaria, a gente também sabe que alguma coisa a mais ele tem, né? E que ele é forte de uma maneira particular, peculiar, muito só dele, ainda que ele tenha nascido sem nenhum poder de feitiço. E como que é que isso seria possível? É só a gente olhar pro Asta, né? Por um lado ele é considerado fraco por não ter nenhuma gota de magia, mas por outro lado ele tem a antimagia que torna ele absurdamente forte, só que de uma forma diferente da convencional
para a região de onde ele nasceu. E o fato do Ryuyu não ter feitiço é uma jogada muito inteligente do Tabata, porque aqui ele cria um novo mentor pro Asta que vai fazer o papel do velho sábio, se tratando de arquétipos, né? E que vai ser a figura de inspiração mais próxima da realidade que o Asta, né, vive e que ele já teve na vida. E que, inclusive, conquistou o maior cargo dentro da hierarquia militar que ele fazia parte. Então, ter essa figura que nasceu como Asta, desenvolveu habilidades não convencionais e que chegou onde chegou, né, onde o Asta também quer chegar, cria um referencial mais real para ele poder admirar. Além do que, o Asta acabou de perder a figura de modelo que ele tinha ao longo da sua jornada como um cavaleiro mágico, que era o Rei Julius. Então o Ryuya vai entrar nessa posição para poder preencher esse vazio e amenizar a decepção que o Asta sofreu quando descobriu que o Julius não agia de acordo com aquilo que ele esperava, né? Aquilo que ele acreditava, e que levou ele a uma frustração que pode causar uma desestruturação emocional e que poderiam paralisar ele por gerar medo, ansiedade, dificuldade de acreditar no outro novamente, né? Justamente porque a figura idealizada que ele tinha foi quebrada. Então o Shogun vem justamente para preencher essa lacuna e oferecer a orientação necessária para o Asta nesse momento. É legal que, segundo o Carl Jung, que eu não consigo falar Carl direito, mas é mais ou menos isso daí, tá? Esse arquétipo do velho sábio acaba agindo como um mentor, e ele também pode ser visto como uma figura externa, né? Alguém além da sua cultura, de uma cultura diferente, de uma nação, ou até mesmo de um tempo diferente, peguem isso daí, daquele que ele aconselha. E é exatamente o que a gente tem aqui. Um cara de um país e de uma cultura completamente diferente do Asta, assim como o Yami, e isso se encaixando aí perfeitamente nessa construção do velho sábio através do Ryuya. E ter essa figura nesse momento é de extrema importância para que os danos psicológicos do Asta sejam minimizados, para que ele receba o acolhimento necessário que ele precisa depois dessas frustrações e decepções tão fortes que ele passou, e para que, mesmo indiretamente, ele possa ter os sentimentos dele validados, né, os sonhos dele validados. Isso realmente vai impactar muito para que ele não crie crenças limitantes que impeçam a evolução dele. Então, depois desse show de previsão do Ryuya, né, e da afirmação de que ele não tem poder de feitiçaria, eis que chega a braba, a Rukia do multiverso, que se chama Ishika, né, sem abrir um único pergaminho, nem tirar a espada da bainha. E aí ela mostrou que ela tem uma capacidade absurda, gente, de luta, uma velocidade insana. A bicha, ela é tão rápida que ela atacou os 4 bandidos quase que simultaneamente, só no golpinho aqui. E apesar disso, a gente não teve explicações sobre o poder dela, além de nitidamente mostrar que ela possui poder de feitiçaria da escuridão, né? Não é magia da escuridão. E que aparentemente ela usa uma técnica de ki avançada mesclada com esse poder da escuridão para poder permitir um reforço muscular das mãos, dos músculos do corpo e tal, e alcançar movimentos extremamente rápidos e golpes muito fortes, né? Meio como se ela usasse a mana zona, só que ao contrário, e é mana zone, né? Porque zona é puteiro. Mas enfim, ela manda pra dentro, né, esse ki ao invés de deixar pra fora. E isso mostra que o ki tem potencial de esconder ou então de expandir a força dos usuários. Até porque, se você notar bem, apesar dela já ter um olhar assustador antes, né? Quando ela ativa esse modo aí, ela parece liberar uma intenção assassina muito dominante e muito ameaçadora. E vendo todo esse cenário, a gente entende que a Terra do Sol pode criar alternativas muito interessantes para o Asta aprender a mesclar o uso avançado do Ki com a anti-magia, né? Aprender a usar o Ki como um Kizone interno para poder fortalecer ainda mais a força física dele, que já é grande, né? E permitiria também ele aprender a usar o modo Ki em conjunto com, sei lá, o Yuno, por exemplo, da mesma forma que o Yami fez com o Nachi, realizando uma combinação dos dois poderes e criando um novo. Eu sei que assim que ela termina ali de finalizar os brabão ali, né, o Asta se toca que ela é irmã do Yami, né, provavelmente a única com uma ligação mais direta de sangue com ele, que não tenha ido pra pescaria que terminou em tragédia, ou que possa ter ido, mas sobrevivido assim como ele, mas que diferente dele, né, ela acabou conseguindo voltar pra Terra do Sol. Mas independente
independentemente de qualquer coisa, foi só no começo desse capítulo que eu me toquei o quanto o olhar dela é idêntico ao do Yami, gente, idêntico mesmo. E é legal ver que o Tabata fez aqui, né, um paralelo entre a atitude dela de catar o Asta pela cabeça ali com a primeira vez que o Asta encontrou o Yami. Lembram que o Yami trombou nele, na verdade o Asta trombou nele, né, e lá no teste dos Cavaleiros Mágicos, e aí o Yami catou ele com um olhar assassino assim pela cabeça, ergueu, falou que ia matar o Piá. Pode parecer bobo, mas são detalhes assim que enriquecem os personagens, porque isso cria uma relação direta de personalidade da Ishika com a do Yami, que é irmão dela, e cria uma conexão com o leitor também, porque a gente já tem, né, essa simpatia por eles, essa empatia por ele. Além disso, o capítulo mostra também pra gente que o Asta não foi a primeira pessoa com desejo de chegar no posto mais alto e completamente sem poder que o Yami conheceu na vida, e reforça mais ainda os motivos pelos quais ele foi levado a escolher, né, a acreditar e a apostar no Asta, porque basicamente o melhor amigo de infância do Yami era exatamente como o anão bombado, não tinha poder de feitiçaria e tinha um sonho impossível para realizar diante dele, né? Então, quando ele se deparou com o Asta, foi muito mais uma escolha do inconsciente, né, do Yami, ligada diretamente ao emocional dele, que meio que criou uma nostalgia e fez ele acreditar no Asta. Eu sei que, no final de tudo, o Ryuya diz que o Asta vai poder treinar com os 7 Ryuzen, que com toda certeza são aí os 7 guerreiros de elite da Terra do Sol, provavelmente a maior posição abaixo só do Shogun, e é interessante notar duas coisas aqui. A primeira, né, que o nome desse grupo tem o mesmo prefixo do nome do Ryuya, que é Ryu, que indica que eles possuem uma ligação mais forte com o Shogun, provavelmente por ele ter escolhido esses 7 e treinado eles nessa técnica avançada de Ki, se ela existe mesmo, tá, gente? Porque isso aqui é uma teoria minha. Talvez seja algo que poucos dominem essa técnica, né, ou conheçam tão bem, e por isso ele batizou esses 7 com esse nome. E a segunda é que, como a gente já viu no vídeo anterior, Ryu significa dragão, então a gente já tem aqui toda a simbologia ligada ao próprio Ryu, né, tanto do nome quanto ao olho do dragão na magia draconiana, né? Mas uma coisa interessante é que a palavra Zen se refere diretamente à tradição Shan, né, que surgiu na China e que depois migrou para o Japão e que trabalha justamente o autocontrole rigoroso, a percepção da natureza das coisas, da mente, e nada mais é do que uma escola de meditação contemplativa muito utilizada no budismo. Então, o que a gente tem aqui seria uma tradução literal, que seria tipo meditação do dragão, o que acaba ligando mais ainda esse grupo ao próprio Shogun, indicando que eles utilizam alguma técnica única e peculiar criada por ele e moldada por cada guerreiro de acordo com a natureza do poder deles, e que pode indicar também que, apesar do Ryuya não ter aí nenhum poder de feitiço, talvez ele seja um receptáculo que faria um paralelo com o Asta e o Lieb, né, já que a gente tem aqui a utilização de figuras da magia draconiana como inspiração. Então, poderia ser que o Ryuya tenha algo do tipo de um contrato com um dragão, algo que permitisse ele ter um poder único e driblar essa falta de feitiço dele. E, como eu disse, criar esse paralelo Asta-Lieb, já que paralelos são coisas que o Tabata adora fazer, e faria sentido o grupo dos 7 guerreiros aí aprenderem a meditação do dragão. Só que isso tudo abre uma questão muito importante. O Lucius disse que o Asta era o único defeito da humanidade, né, a falha do mundo e tal, mas ele conseguiu ver milhares de futuros diferentes porque ele não tá ciente de que existe alguém parecido com o Asta, né, que também seria uma falha do mundo, ainda que isso seja justificado que a falta de feitiço do Ryuya torne ele invisível pro Lucius, assim como o Asta, né? Ele poderia, no caso, ver os 7 Ryuzen treinando o Piá, ainda que ele não pudesse ver o Asta diretamente, concorda? Porque ele ia ver os 7 lá falando o nome do Asta, debatendo sobre o que aconteceu em Clover, essas coisas, o que leva a gente a cogitar duas possibilidades, né? A primeira é que o poder de previsão do Lucius talvez seja limitado, de alguma forma, o que não faria muito sentido, já que ele
se viu vencendo em praticamente todas as linhas do tempo. E a segunda é que essa região da Terra do Sol nascente fica em uma outra dimensão, numa esfera de tempo diferente, desconectada com as linhas do tempo do Lúcius, e que ele não tem acesso, né, e que não conseguia ver o que acontecia ali, e que realmente não estava previsto que o Asta ia parar para lá. Mas tudo isso vai precisar ser muito bem explicado para não virar um furo de roteiro, ou para a ida do Asta para lá não ficar sendo só uma mera conveniência de roteiro. Mas uma coisa que a gente pode notar aqui é que, apesar do Yami usar a magia de escuridão através de um grimório lá em Clover, ele já tinha esse mesmo poder lá na Terra do Sol, porque a irmã dele também tem, né? Então é um poder de família dele. O que reforça que ele pode ter despertado o corte dimensional sem querer na hora do naufrágio, como eu disse no vídeo anterior, e também que ele possa conseguir de volta mais pra frente o pergaminho que ele usava lá e mesclar a feitiçaria com magia e ki, e assim conseguir crescer ainda mais em escala de poder e ser mais um na frente de batalha contra o Lúcius, que realmente tem um poder descomunal para poder ajudar o Asta, né? Isso ia ser muito legal. Agora, resta pra gente ver aí o próximo capítulo, né? Que não vai ter semana que vem, só na próxima, vai ter uma pausa, tá? Como é que vai ser o treinamento do Asta, pra gente poder ser aí apresentado pra esses 7 Ryuzenhas, conhecer mais a fundo o tipo de poder deles, né? E se eles realmente estiverem numa linha do tempo diferente, numa dimensão diferente, pode ser que o tempo lá se passe bem mais rápido do que se passa em Clover. Tipo, um ano na Terra do Sol é referente a uma semana em Clover. Isso responderia aí o motivo do Ryuzen estar tão calmo, mesmo com o mundo à beira do fim, do colapso, né? E daria tempo suficiente pro Asta realmente atingir um nível superior e encarar o Lúcius. Eu sei que eu tô ansiosa para poder ver a dinâmica do Asta com a galera aqui. Mais do que isso, eu tô empolgada pro momento em que a Ishika vai reencontrar o Yami, porque eu quero muito ver essa dinâmica aí dos dois irmãos enfesados e putaços se revendo de novo. Gente, não se esqueçam de deixar o link de vocês aqui nesse vídeo, se inscrevam no canal, tá bom? E deixem os comentários sobre o que vocês acharam desse capítulo. Mil beijos, até o próximo vídeo. Tchau!